Botafogo de Futebol e Regatas, fala minha rapaziada, tamo na área para mais um vídeo aqui no canal do Léo Bessa. Eu vou pedir aquela moral, cara, chegou pela primeira vez, não conhece, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa um like, solta um comentário também, porque é muito importante aqui pro nosso crescimento, e num vídeo muito mais opinativo. Duas declarações aí que movimentaram as redes sociais do Botafogo nos últimos dias, uma sobre o Gatito Fernandes, a outra um pouco mais lá atrás, né, do João Moreira Salles, aí um torcedor ilustre do Botafogo, bilionário, soltou algumas aspas que a torcida não curtiu e eu vou comentar sobre isso depois da vinheta. A gente começa falando justamente da declaração do Gatito Fernandes, cara, lá no Instagram. Ele interagiu na postagem do Zé Fogareiro, nosso irmão de camisa aí, é um botafoguense ilustre também, cara que fala muito do Alvinegro nas redes sociais, defende a bandeira do Botafogo com muito orgulho. E ele fez uma postagem justamente falando das condições do Gatito, há quanto tempo ele estava afastado, e o goleiro respondeu fazendo algumas revelações. O Gatito, a gente sabe que teve um problema no joelho lá no ano passado, em 2020, perdeu boa parte da temporada da Série A. A gente já está em agosto, o Gatito entrou agora na reta final da transição, né, para poder retornar ao Botafogo e ajudar o time na segunda parte da Série B. Vai ser muito importante o Gatito Fernandes, a gente sabe disso, a importância do goleiro paraguaio no elenco do Botafogo, não só pela representatividade, né, mas por conta da qualidade também. O Botafogo, que vem se acostumando a ter boas atuações embaixo das balizas, está vivendo aí com uma irregularidade boa nessa Série B. Né? A gente tem o Diego Cavalieri, que está do departamento médico também há um bom tempo. Nesse ano a gente viu o Douglas Borges, que não conseguiu se afirmar, e o jovem Diego Loureiro, revelado nas categorias de base do Botafogo, que esse ano teve a grande oportunidade dele em General Severiano. O Gatito rebate justamente a ideia de que a ida dele para a seleção paraguaia para atuar pelas eliminatórias da Copa do Mundo, isso lá no ano passado, né, em 2020, teria agravado a lesão. E o goleiro do Botafogo revela que não foi bem isso que aconteceu. Óbvio, esse vídeo aqui eu não estou tomando partido de nenhum dos lados, não estou querendo dizer que um está certo, vou falar isso mais pra frente do vídeo, só que o goleiro paraguaio aponta como um médico particular que ele se consultou no início deste ano, disse que o diagnóstico que ele teve em janeiro de 2021 é praticamente igual ao que ele teve lá no ano passado, e que na época era para o goleiro ter ficado 2 meses já com o suporte das muletas, sem poder colocar a perna no chão, né, sem poder apoiar o pé no chão para não agravar a lesão. E aí a gente vem discutindo muito, né, cara? Na reta final do Brasileirão do ano passado, a gente viu até o Túlio Lustosa, aí, gerente de futebol, durante a entrevista coletiva, falar que o Gatito voltaria no dia 27 de dezembro na partida contra o Corinthians, que o Alvinegro perdeu em casa, esse jogo depois do Natal, né, naquele calendário confuso que foi na Série A do ano passado por conta da pandemia. E aí, desde então, a gente vem tendo prazos do Gatito, né? Ele vai pro campo, volta. A gente chegou a fazer outra cirurgia nesse período, nesse ano, para mais um reparo na sua lesão. E tá aí agora, finalmente, parece que na reta final, para voltar aos gramados. Só que é muito interessante a revelação que ele faz, justamente porque o Botafogo apresentou um documento na época, né, enviado à Federação Paraguaia, dando conta de que o Gatito não poderia atuar primeiro numa semana e depois por 14 dias, né, para avaliar a situação do seu joelho, sua situação clínica. Vamos ver quanto tempo ele poderia se recuperar, estar 100% para aí sim, óbvio, voltar a defender as cores do Botafogo e também a da seleção paraguaia, que a gente sabe que é um sonho de todo jogador atuar numa Copa do Mundo. Né? O Gatito disputou Copa América e tudo mais aí nos últimos anos pela seleção paraguaia. E tem aquela questão da vontade do jogador que a gente não pode deixar de lado. Por isso que começa um embate. Mas será que o Botafogo, alguém do departamento médico do Botafogo, não foi lá e falou, Gatito está liberado já para atuar? Ou será que ele foi contra a vontade do departamento médico, lá na seleção paraguaia, na federação, e falou, não, estou apto para jogar, já estou recuperado e posso entrar em campo? São algumas questões que a gente vem falando há alguns meses nas redes sociais e que dessa vez o Gatito foi lá no Instagram e revelou toda essa situação, que foi dado um prazo para ele, o prazo foi cumprido e depois ele poderia voltar aos gramados. E a gente sabe o que aconteceu. O Gatito foi para jogar na seleção paraguaia, depois retornou ao Botafogo e não conseguiu mais atuar. Por isso que fica essa impressão de que as atuações dele na partida lá da seleção paraguaia contra a Bolívia tenham prejudicado muito o prosseguimento da sua carreira aqui no Alvinegro. E o Gatito ainda encerrou falando que tem coisas para falar
que uma hora ou outra virão à tona, que muitas coisas estão sendo propagadas aí que não são verdadeiras e que ele sabe que isso já está cansando, né, na verdade. Sempre que solta algumas aspas relacionadas à lesão do Gatito Fernandes, ele diz que se sente incomodado porque na maioria das vezes as coisas não são verdadeiras. Mas isso me irrita também, cara, o jogador falar que vou falar uma hora, a galera vai descobrir a verdade, não sei o quê. Então fala, dê nome aos bois, que a torcida do Botafogo precisa ter um lado. Se a culpa foi realmente do jogador, se a culpa é do departamento médico, ou se é de mais alguém dentro do clube. A gente não duvida de nada do Botafogo. E vou até utilizar uma frase que eu peguei em um dos grupos aí de amigos botafoguenses, de como não tem como acreditar muito no Alvinegro nessa situação, e eu não estou dizendo que o Gatito está certo. Apenas botando um ponto de interrogação nessa situação, que a gente sabe também que jogador de futebol é uma raça muito complicada de lidar. O Botafogo já não tem muita credibilidade em relação ao departamento médico. Está tendo trocas aí nos últimos anos, tentando achar dar um tiro certeiro nesse departamento dentro do Botafogo. A gente lembra daquela lesão do Jefferson, que o goleiro foi operado errado, teve que se tratar com um médico particular, demorou a voltar, isso obviamente comprometeu o final da sua carreira. A gente viu o Jefferson no nível muito abaixo quando ele voltou de lesão. A gente espera que isso não aconteça com o Gatito Fernandes, que é aí um arqueiro que está há muitos anos num alto nível, né? Representou muito o Botafogo na Libertadores de 2017, na campanha de 2019 contra o rebaixamento, 2018 foi muito bem, e que infelizmente em 2020 não teve muito tempo de atuação e está perdendo grande parte da temporada de 2021, que é uma das mais importantes da história do Botafogo. Por falar em declaração, teve uma que irritou bastante alguns torcedores nas redes sociais na tarde desta terça-feira, só que essa aconteceu há mais tempo. Foi no início de agosto, em entrevista do ilustre João Moreira Salles a uma live no canal do Valor Econômico. Eles acabaram, obviamente, falando do Botafogo. O João nunca escondeu que é uma grande paixão da vida dele, mas ele fez algumas declarações que, na minha opinião, não foram bem colocadas. E que cabe, sim, óbvio, uma interpretação errônea por parte da torcida do Botafogo, porque realmente ficou muito mal nas linhas ali que ele colocou. Ele começa fazendo uma brincadeira, que, enfim, não diz muita coisa, falando que, se o Messi quiser vir pro Botafogo, tem que ser banco do Rafael Navarro, papapá. Beleza, isso aí foi o de menos na entrevista dele. Só que depois ele faz uma reflexão, e ele diz que é uma tese maluca dele, que ele leva pela vida, de como o Botafogo reflete o momento do Brasil, e eu quero deixar claro que isso aqui não tem o viés político que eu estou falando, até porque são aspas dele. Ele diz que lá, nos tempos áureos do Glorioso, em 58, 62, onde o Brasil foi bicampeão mundial e era a base da seleção brasileira, o time do Botafogo, como os tempos de glória do Alvinegro estavam também relacionados aos tempos de glória da nossa pátria. E que depois as coisas foram acontecendo, e em 21 anos que o Botafogo ficou ali de miséria, de seca de títulos, foi o mesmo período lá da ditadura e tudo mais, eu não quero entrar nesse mérito. Que depois ele fala em 95, fala mais uma vez no quesito político, mas ele dá algumas declarações que não entram na minha cabeça. Que o Botafogo está relacionado, vou até usar minha colinha que está aqui na minha frente, que o Botafogo está relacionado a criações como cinema, bossa nova, Brasília, e que no momento atual do Brasil, que a gente está vendo, que realmente o país está passando por um momento complicado, e que o Botafogo também está num momento muito complicado financeiramente, ele usa mais uma vez esse paralelo, dizendo que as coisas no Botafogo sempre vão estar e sempre estiveram relacionadas a como o país está. E isso para mim é viver numa mediocridade absurda, é aceitar que o Botafogo está do jeito que está e nada mais. A gente sabe que o João Moreira Salles é um cara, a família Moreira Salles, né, tem um patrimônio gigantesco, assim, de bilhões de dólares. E a gente vê cartolas, por exemplo, do Atlético Mineiro lá, cara, o Menin botando muito dinheiro no clube, projetando e construindo um estádio que, se bobear, vai estar pronto antes mesmo do CT do Botafogo, que está em pauta aí desde 2018, início de 2019. E parece que é um torcedor que está ali por ok, entendeu? Não digo que ele é obrigado a investir, a colocar o dinheiro dele no Botafogo, cada um faz o que quiser com o seu patrimônio. Só que se tem algum botafoguense capaz de reverter essa situação financeira do clube, vocês podem ter certeza que esse botafoguense é o João Moreira Salles, ou Walter Moreira Salles, enfim, que carrega uma estrela solitária no peito e que tem condições de ajudar o Botafogo. Obviamente, mais uma vez, reforçando.
Não estou dizendo que eles têm essa obrigação. Só que parece que toda vez que ele abre a boca para falar da situação do Alvinegro, para falar da história do Botafogo de Futebol e Regatas, ele se contenta com o fato do Botafogo apenas se apresentar dentro de campo. Hoje, na Série B, possivelmente ano que vem na Série A, como foi ano passado, para eles parece que está apenas ok o Botafogo existir. A instituição Botafogo de Futebol e Regatas estar atuando no meio do futebol, no meio esportivo, para eles parece que está de bom tamanho. E é preciso e muito necessário a gente refletir, e eu não estou querendo aqui medir tamanho de torcedor botafoguense, um é mais botafoguense que o outro, não, todos estão no mesmo barco, todos os alvinegros estão ali no mesmo patamar de torcedor. É só para ver como tem pessoas que tratam o sentimento de maneira diferente e que quando tem o holofote para crescer em cima do nome do Botafogo, ela vai para debaixo dessa luz sem pensar muito. Eu achei agora uma visão minha como torcedor, um baita de respeito por parte do João Moreira Salles nessas falas sobre o momento do Botafogo e tirando esse negócio de reflexão com o momento do país. Isso para mim pouco importa. O que importa nas aspas dele, né, é a naturalidade como ele trata o momento que o Alvinegro se encontra. Na entrevista que foi feita no início de agosto, o Botafogo estava ali naquele processo de sair da zona da confusão, se afastar da zona de rebaixamento. E ele fala com muita naturalidade que o Botafogo está na Série B, hoje, prestes a cair para C. Pô, isso não é nada normal. E ele, como uma pessoa mais velha, como uma figura que conhece a história do Botafogo, devia ao menos valorizar os momentos de glória que o clube teve, que fizeram com que o Botafogo fosse ainda hoje, numa situação muito complicada financeiramente, um gigante do futebol mundial. Rapaziada, no final do vídeo, mais um desabafo, né, cara? Eu acho que a gente, que é torcedor do Botafogo, tem total liberdade para dar qualquer opinião sobre qualquer fala em cima de algum ícone, algum personagem que fale em cima do Botafogo de Futebol e Regatas. Vou pedir mais uma vez aquela moral, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações sempre que eu lançar um vídeo novo. Deixa um like, solta um comentário aí também, compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp favorito, Facebook, Twitter, Instagram, onde só tem torcedor do Fogão. Acompanha lá nas redes sociais, o Twitter, @Bessa_Léo, e o Instagram, esse 100% sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, o @AlvinegroBessa. Valeu, Fogão. Tamo junto e até a próxima. I'll get emotional.